Alô, comunidade, boa tarde, Brasil. Terça-feira, 22 de julho de 2025. O ICL Urgente começa agora com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. Laura Couto com a gente, lá da Central de Apurações da redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nessa terça-feira. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Laura. Boa tarde para você que mora nesse país em que os patriotas, pelo menos eles se definiam assim, né? Se mostram cada vez mais vira-latas. Daqui a pouco nós vamos mostrar a cena insólita que foi protagonizada pelos bolsonaristas na Câmara dos Deputados. Eles estão defendendo Donald Trump, que quer destruir o Brasil, a economia brasileira. Daqui a pouco vamos mostrar o que aconteceu lá em Brasília. Vamos falar também sobre governadores que pretendem oferecer emprego para o chefe dos vira-latas. Quem que é o chefe dos vira-latas? É o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, que está promovendo o ataque ao Brasil em parceria com Trump. Tem 2 governadores que pretendem oferecer emprego para o Eduardo Bolsonaro para que ele não seja cassado como deputado. Daqui a pouco a gente explica essa história. Querem oferecer para ele ser secretário de Estado. Só que ele poderia ser secretário de Estado lá nos Estados Unidos? É o que eles estão propondo. É a turma dos patriotas agindo. Bem, hoje a Câmara dos Deputados passou por uma das cenas mais lamentáveis da sua história. Deputados da oposição bolsonarista protagonizaram um vexame com esta imagem aqui. Você está assistindo no telão. Eles estenderam ali numa das salas de comissão uma faixa em apoio, não ao Bolsonaro, uma faixa em apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acabou de anunciar um tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros. Eles estendem a faixa, as fotos são feitas, logo alguém percebe que seria uma foto trágica para a oposição e aí eles recolhem. Nós temos aqui uma arte para identificar quem são os traidores do Brasil, estendendo faixa a favor do Trump, no momento em que o Trump ameaça destruir os empregos e as empresas do Brasil. Quem está segurando a faixa? Ali do lado esquerdo, o tal do Sargento Faur, né? Esse de barba branca ali, careca. Do lado oposto, o Hélio Lopes, muito próximo da família Bolsonaro. Bem à frente aqui na mesa, Luciano Zucco. Todos eles do PL, tá? Do Partido Liberal. Voltando para o lado esquerdo, o Coronel Crisóstomo, que outro dia pediu um novo golpe de 64 para salvar o Bolsonaro. Quem está segurando a faixa também aqui do lado direito, não está com o nome aqui na nossa tela, mas o Guga Noblar me chamou a atenção, é o Delegado Caveira, esse é o nome do elemento. O elemento bolsonarista, Delegado Caveira, segurando a faixa de um lado e do outro lado o Sargento Faur. É essa gente que diz que é patriota. E isso tudo, gente, vamos ficar um pouquinho mais com a imagem aí na tela, só para você identificar bem. Eu acho importante que essa imagem rode o Brasil para mostrar o que está em jogo hoje no país. Isso tudo aconteceu por causa de uma decisão de Hugo Motta, tomada algumas horas antes. A Laura Couto traz mais detalhes sobre isso. Laura. Rodrigo, esse gesto aconteceu depois da decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, de proibir a realização de reuniões de comissões que tinham o objetivo de apoiar o Bolsonaro contra o STF, principalmente durante o recesso parlamentar. A suspensão das reuniões organizadas pelo Partido Liberal foi tomada momentos antes do início de uma das sessões. A gente tem na tela a íntegra do documento do Motta, mas eu vou destacar aqui o artigo 1. Ele diz o seguinte, abre aspas, fica vedada no período do dia 22 de julho a 1º de agosto a realização de reuniões de comissões na Câmara dos Deputados. Só que, Rodrigo, mesmo com o cancelamento, os deputados da oposição continuaram na Câmara e estenderam essa faixa que a gente mostrou em apoio ao Trump em sinal de protesto, que gerou um vexame no Congresso, né? É um vexame. O nosso site também destacou durante todo o dia uma das imagens mais vergonhosas da submissão dos bolsonaristas a Donald Trump. Bom, por que não pode fazer reunião lá? Porque a Câmara não é bagunça, a Câmara dos Deputados, né? Eles já promoveram baderna no 8 de janeiro
e querem promover baderna de novo agora. E, além disso, não há condições nem físicas para as reuniões acontecerem. A nossa colega Heloísa Vilela mostrou isso de maneira cristalina. Uma boa e velha reportagem, né? A Elo Vilela registrou a Câmara dos Deputados em obras, especialmente os corredores onde funcionam estas comissões. É um motivo a mais, né, para mostrar que a convocação desses extremistas de direita era completamente absurda. Não tinha condição de fazer reunião, está em recesso a Câmara, né? Mas eles promovem, eles acham que eles podem fazer o que eles quiserem. Invade os três poderes, quebra tudo, é tudo nosso. Não é assim. Tem ordem, tem regra para as coisas. Mas vamos rever a reportagem da Heloísa Vilela, que foi ao ar, ao vivo, durante o ICL Notícias, primeira edição. Vamos lá, vamos assistir um trecho. Eu estou aqui justamente no corredor das comissões da Câmara e queria te dizer o seguinte, em princípio não devia ter ninguém aqui, apenas o pessoal que trabalha, especialmente na manutenção. Vocês estão ouvindo a barulheira, né? Então eu queria mostrar para vocês como está esse corredor de comissões. São dois, o outro está fechado. Esse aqui, olha aqui, ó, vou pedir o Marlos para mostrar. Olha como está tudo em obra, manutenção, hora de repintar a parede, de consertar chão, de mexer nos aparelhagens de comunicação. Por quê? Porque o Congresso está em recesso. Existe uma norma aqui do regimento que, enquanto o Congresso não vota a lei de diretrizes orçamentárias no meio do ano, eles não podem sair de férias, de recesso. Porém, o presidente da Câmara e o presidente do Senado aprovaram esse recesso. E o pessoal do PL não queria de jeito nenhum. Então, contra tudo e contra todos, eles marcaram 2 reuniões. Olha isso aqui, como é que tá. Marlos, mostra para eles aqui. Pra vocês terem uma ideia da situação da Câmara dos Deputados, que não devia ter nenhuma reunião. Esse é o outro corredor da Câmara. Olha como é que tá isso. Todo mundo trabalhando aqui, né? Não era para ter deputado nenhum. Era só o pessoal da manutenção. Para vocês verem como eles estão forçando uma barra. Tem que falar para o Sargento Faur, para o Hélio Lopes, para os outros que estavam ali segurando a faixa. Deixa os operários trabalharem. Para de fazer baderna no Congresso Nacional. Eles estão promovendo um caos na economia brasileira e agora estão querendo fazer baderna também nos corredores da Câmara dos Deputados. E a extrema-direita está fazendo um drama, porque daí eles tentaram manter a reunião, apesar do presidente da Câmara ter dito não pode. Oficialmente não vai acontecer nada. E aí o ar-condicionado não estava ligado. A tal da Júlia Zanata, uma dessas bolsonaristas radicais também, fez uma postagem. Olha o que ela está dizendo aqui, ó. Hugo Mota não permitiu nem ligar o ar-condicionado da sala de reunião da comissão. Minha assessora quase desmaiou. Gente, ó, a extrema-direita já foi mais valente, né? Na Alemanha nazista, na Itália fascista, eles não ficavam choramingando assim, Zanata, né? Seja um pouquinho mais firme aí nas suas convicções. Quer defender a extrema-direita? Siga o exemplo lá da extrema-direita dos anos 30, que você segue, né? Tá demais. Que chororô. Se for chorar, manda áudio, como eles costumam dizer. Chega de mimimi, né? O que você quer que eu faça, Zanata, Júlia? Não sou técnico de ar-condicionado, né? Vamos tocar para frente. O ex-presidente Jair Bolsonaro desistiu de ir à Câmara dos Deputados na tarde de hoje, depois da ameaça do ministro Alexandre de Moraes de prendê-lo por descumprimento de medida cautelar. O Bolsonaro era esperado justamente aí nessas comissões de segurança pública, relações exteriores, onde eles pretendiam retomar os trabalhos, os extremistas de direita, né? Mas o Bolsonaro acabou não comparecendo. Como a gente contou, o Hugo Mota acabou com a festa. Ontem, Bolsonaro causou um tumulto nesta mesma Câmara dos Deputados ao mostrar sua tornozeleira eletrônica aos jornalistas. Foi na saída daquele evento que houve lá, ontem, né? Porque hoje ele não foi. Nós temos aqui as imagens, ele estava no Congresso para participar de uma reunião com parlamentares do Partido Liberal. Vamos rever as imagens de ontem, vamos lá. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não tive recurso público. Tira o celular aí, Dação. Não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é o símbolo da máxima humilhação da cidade. Cadê isso? Porque a humilhação aqui. Cadê isso? Uma pessoa inocente. Calma, galera. Não empurra, não. Ô, silêncio!
estão fazendo com esse presidente da República. Nós vamos enfrentar a política a todos. O que vale para mim é a lei de Deus. Essa tornozeleira é a libertação do Brasil. Essa cena aí pode levar o Jair Bolsonaro para a cadeia. O Alexandre de Moraes já tinha avisado. Não é que ele não pode fazer postagem só na conta dele. Ele não pode fazer tumulto com o processo, tentar jogar a sociedade contra o Poder Judiciário. Um réu, mais ou menos como um dirigente do PCC, de uma facção criminosa, chegar na televisão e atacar o Judiciário. O que você acha que o juiz faria? Estaria preso na hora, se tivesse endereço conhecido. Estaria preso na hora. Bolsonaro, por enquanto, está escapando da prisão, mas esta cena aqui pode levá-lo para a prisão. Segundo assessores, hoje, com medo, Bolsonaro deve permanecer na sede nacional do PL até a hora de se recolher para casa, como determinou Alexandre de Moraes. Aliás, vence hoje, exatamente às 21 horas e 13 minutos, 9 horas da noite, mais 13 minutos, o prazo de 24 horas dado pelo ministro Alexandre de Moraes aos advogados de Bolsonaro. Moraes determinou que esses advogados esclareçam se o ex-presidente descumpriu medidas cautelares ao protagonizar estas cenas aqui, exibindo a tornozeleira como se fosse uma vítima e dizendo que só acredita na justiça divina. Ele pode até acreditar na justiça divina. Aliás, ele disse, eu não matei ninguém. Bolsonaro, 700 mil mortos na pandemia, boa parte dessas mortes evitáveis, se você tivesse trabalhado pela vacina e não contra a vacina. Então, Bolsonaro, você pode não ter apertado o gatilho, mas você foi mandante de um crime continuado, aí que durou meses no Brasil, com a morte de milhares de brasileiros. Então, os advogados têm até as 9 horas e 13 minutos de hoje para esclarecer por escrito o que o Bolsonaro pretendeu com isso e se ele está assumidamente contrariando as ordens judiciais. Dependendo da resposta, Bolsonaro pode amanhecer na quarta-feira guardado pela Polícia Federal, por assim dizer, né? Bom, Alexandre de Moraes advertiu que caso a defesa não se manifeste, poderá decretar imediatamente a prisão do réu logo depois das 9 horas da noite. Está aqui o relatório do Alexandre de Moraes. Decido, intimem-se os advogados regularmente constituídos por Jair Bolsonaro para, no prazo de 24 horas, prestarem esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas. Então ele está afirmando, o Alexandre de Moraes, que foram descumpridas, sob pena de decretação imediata da prisão do réu, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Desse ciência, a Procuradoria-Geral da República, publique-se. Documento assinado digitalmente. Está muito claro. Para o Alexandre de Moraes, já houve o descumprimento. Ele está indo passo a passo, para não dizerem que ele está sendo assodado, apressado. Vão explicar. Se a explicação for convincente, quem sabe espera um pouco. Se não, cadeia já na quarta-feira para o Jair Bolsonaro. São várias medidas cautelares que ele tem que cumprir, além da tornozeleira, tem que cumprir estas outras relativas às redes sociais. E falando das medidas cautelares de Jair Bolsonaro, o ministro do STF, Luiz Fux, surpreendeu algumas pessoas ontem. Laura Couto tem mais detalhes sobre a decisão tomada pelo Luiz Fux e anunciada já tarde da noite de ontem e com repercussão durante todo o dia de hoje, não é isso, Laura? Rodrigo, não sei se foi muito surpreendente, mas mesmo com a maioria no STF, o ministro Fux votou contra o uso da tornozeleira eletrônica e a aplicação de outras medidas cautelares ao Bolsonaro. Com um placar de 4 votos a 1, o Fux ficou isolado no julgamento e o ministro afirmou que a Polícia Federal e a PGR não apresentaram novas provas de qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente e que, portanto, não se vislumbra a necessidade, nesse momento, em concreto, das medidas cautelares impostas. O Fux ainda criticou a proibição do uso de redes sociais por parte do Jair Bolsonaro, dizendo que essa medida confronta a cláusula pétrea da liberdade de expressão, Rodrigo. Pois é, e aí, Laura, a gente precisa lembrar do passado não tão distante do Luiz Fux, né? Em 2018, Lula foi preso injustamente. O Fux suspendeu uma decisão que havia sido tomada pelo Lewandowski, colega dele, também ministro do Supremo, e o Fux proibiu Lula de dar entrevistas antes da eleição de 2018. Então,
naquela época não podia, mas agora ele está chateado que o Bolsonaro está fazendo todo esse auê e acho que o Fux queria mais. Fux, você quer que o Bolsonaro invada ou mande invadir, né, como fizeram em 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal? O que você está esperando, Luiz Fux? Luiz Fux era lavajatista, punitivista, quando isso servia para punir Lula e os setores aí de esquerda. Agora ele virou um garantista de todas as liberdades, inclusive da liberdade de dar golpe, Luiz Fux. Eu acho que ele está preocupado mesmo em manter o visto para ir para a Disney e poder brincar ali com o Pateta na Disney. Talvez seja a maior preocupação hoje de Luiz Fux. O nosso colega, o Luiz Nassif, só para explicar para quem... ele é um dos 3 ministros que não sofreram sanções por parte do Trump. Por que será, hein? Os 2 bolsonaristas raiz e mais o Fux. Então o Fux assumidamente está do lado da extrema-direita. O nosso colega Luiz Nassif escreveu um texto muito interessante retomando a trajetória do Luiz Fux, que foi indicado para o Supremo pelos governos do PT, hein? Um erro brutal. Mas quem é o Fux? Aí o Nassif escreve, diz que ele tem ligações com a família Marinho, desde a adolescência, estudou lá no Rio de Janeiro com um dos filhos do Roberto Marinho. A estratégia dos Marinho foi lançar o Fux ainda em 2010 para ele ir para o Supremo. Começaram a dar bastante espaço para ele quando ele discutia a reforma do Código de Processo Civil. Aí ele recebeu espaço, ele era ainda na época do STJ. E a família Marinho começou a fazer campanha para que ele fosse ao Supremo. No decorrer dos trabalhos, naquela época, o Jornal Nacional dava grande destaque para o Luiz Fux, que depois teve apoio de Gilmar Mendes, José Sarney, Nelson Jobim e Sérgio Cabral, governador, para virar ministro do Supremo. E hoje cumpre esse papel lamentável. Esse é o Luiz Fux que votou contra as medidas cautelares, mas ficou derrotado. 4-1, Supremo adotou essas medidas para o Bolsonaro respeitar a justiça enquanto está nessa reta final para que ele vá para a cadeia. Bem, vamos falar do filho agora. Eduardo Bolsonaro continua esticando a corda e corre o risco de ter prisão decretada. Não quer dizer que ele vá preso, mas ele pode ter a prisão decretada, ainda que fique lá escondido nos Estados Unidos. Mesmo assim, as articulações do deputado, ainda deputado, seguem a todo vapor com seus aliados. Ele tenta salvar o mandato e planeja o futuro político. Não é isso, Laura? Traz os detalhes para a gente das informações que circularam hoje sobre Eduardo Bolsonaro. Rodrigo, os governadores da oposição procuraram o Eduardo Bolsonaro com uma solução política para garantir a manutenção do mandato legislativo dele. A ideia é nomear o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro como secretário estadual. Com isso, o Dudu continuaria morando nos Estados Unidos e de lá ele, supostamente, trabalharia defendendo os interesses estaduais junto ao governo do Donald Trump. Um dos estados interessados nessa ideia é o de Santa Catarina, comandado pelo governador Jorginho Melo, do Partido Liberal. Um outro aliado que quer ajudar o Eduardo Bolsonaro é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também do Partido Liberal. O Castro quer nomear o Eduardo Bolsonaro para uma secretaria criada especialmente para o deputado. É isso. Caso o Eduardo fosse nomeado para uma secretaria, poderia novamente se licenciar, porque daí ele oficialmente diria, agora eu tenho um cargo estadual e nesse caso é permitido licença do parlamento. Só que o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, pediu agora à tarde para que o STF proíba Eduardo Bolsonaro de assumir qualquer cargo público. E não é só isso, hein? Ele está tentando essa manobra, que eu acho que o STF vai logo dar uma canetada e impedir essa manobra, mas tem mais. O filho de Bolsonaro tem planos de médio prazo, aí mirando as eleições do ano que vem. Numa entrevista dada ao podcast Inteligência Limitada, na noite de ontem, Eduardo disse que, abre aspas, aceitaria o desafio de se candidatar a presidente se tivesse apoio do pai. Apesar disso, o deputado disse que, no momento, está focado em resolver uma crise institucional no Brasil. Bom, como a gente mencionou, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo participaram de uma entrevista no podcast Inteligência Limitada. Leandro Demori foi um dos entrevistadores e confrontou os dois golpistas, né? O Demori perguntou se Eduardo Bolsonaro e se o Figueiredo, que é neto do ditador João Figueiredo, pediram de fato o tarifaço contra o Brasil como a sanção
para Alexandre de Moraes. Vamos ver esse trecho dessa entrevista concedida ontem. Vamos lá. A gente não imaginou que fosse, no início, decretado tarifa. Mas como o Paulo bem falou, né, nós não somos o presidente dos Estados Unidos, a gente não tem o poder da caneta. Né? Então... Não é nem que nós não imaginávamos. Nós discutimos que existiria essa possibilidade, chegamos a falar sobre isso. Mas o Trump decide o que ele quer, Demolito. Entendi. Trump é presidente dos Estados Unidos. Ele tá lá e decide o que ele quer. Não, obviamente. Não pergunta pro Paulo Figueiredo se ele pode, pro Eduardo Bolsonaro se ele pode, pro Demori se ele pode. Mas ele é presidente dos Estados Unidos. Eu acho que a personalidade do Trump é muito distinta. Se você quer a minha opinião, você vai adorar o que eu vou ouvir agora. Eu acho que o presidente dos Estados Unidos acertou na decisão dele. Esse é beira o cinismo, né? Não, a gente não pediu, mas ele acertou ao adotar essas medidas. E aí a turma deles, do Figueiredo, que aliás nem se defendeu no Supremo Tribunal Federal, ele é um dos 33 denunciados e não apresentou defesa, virou réu revel, como se diz. A turma deles foi lá hoje para a Câmara e estendeu a faixa, viva o Donald Trump. Isso já responde, né, muito dessa questão aí levantada pelo Leandro Demori. Bom, falando no Eduardo Bolsonaro, que está aí na tela, não para de falar, não para de produzir prova contra si. Eduardo Bolsonaro descobriu que teve as contas bloqueadas, depois de tentar fazer um Pix lá dos Estados Unidos. O Trump não gosta do Pix, mas o Eduardo tentou usar o Pix brasileiro, né? O bloqueio aconteceu na noite de ontem, por ordem do Alexandre de Moraes. Está aqui na nossa manchete do site. Moraes bloqueia contas de Eduardo Bolsonaro para conter ações nos Estados Unidos. O ministro do STF já havia proibido Dudu Bolsonaro de falar com o pai. Laura Couto conta mais detalhes sobre esse fato. Laura. Rodrigo, a determinação do ministro Alexandre de Moraes também inclui o bloqueio de imóveis, veículos e também o bloqueio do salário parlamentar do deputado. Essa medida tem como objetivo dificultar possíveis articulações do Eduardo nos Estados Unidos, que ele já tem feito. A Polícia Federal avaliou que as ações de cunho patrimonial, ou seja, de bloquear bens, seriam mais eficazes do que medidas como uma prisão preventiva, já que ele está nos Estados Unidos. Entre os alvos da investigação, Rodrigo, sobre essa atuação do Eduardo e quem está financiando ele lá nos Estados Unidos, está uma transferência de 2 milhões de reais feita pelo Jair Bolsonaro ao filho Eduardo, com o objetivo de colaborar com a permanência do Dudu nos Estados Unidos. É isso. Então agora ele também tem as contas bloqueadas, não pode fazer transferências. Em breve o mandato vai ser cassado e a situação do Eduardo Bolsonaro está cada vez mais complicada. Além do bloqueio, né, dos bens, agora a Advocacia Geral da União solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que sejam investigadas transações financeiras suspeitas realizadas antes do anúncio de tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. Aliás, não são transações, são operações cambiais, operações com dólares. A AGU quer saber se Eduardo Bolsonaro manipulou dólares para lucrar com o tarifaço, ou se passou para amigos a informação que veio de dentro da Casa Branca, né? A AGU pede que essa investigação ocorra num inquérito que apura a conduta do deputado golpista Eduardo Bolsonaro. A suspeita é de que agentes do mercado financeiro tenham se beneficiado de informações sigilosas, né? Porque imagina você ficar sabendo, algumas horas antes, o Trump vai decretar uma série de medidas contra o Brasil. Aí você faz a operação cambial especulando com o dólar contra o real e ganha milhões, talvez bilhões. Uma reportagem do Jornal Nacional, veiculada em 18 de julho, revelou movimentações atípicas no mercado cambial brasileiro logo antes do anúncio oficial das tarifas. Então o sujeito sabe que vai ter a medida e vende ali na véspera e depois fatura com esta operação. Aliás, uma atualização de agora há pouquinho. Uma análise preliminar dos técnicos do Banco Central do Brasil identificou, sim, foram realizadas operações de compra e venda de dólar pulverizadas, feitas por robôs de alta frequência no dia do anúncio oficial do tarifaço de Trump contra o Brasil. Então já tem uma análise preliminar mostrando que isso ocorreu. A avaliação do corpo técnico do BC é que até o momento não há evidências concretas da prática de informação privilegiada, né? Precisa investigar mais para saber se alguém de fato lucrou com isso. Bom, segue esta operação, essa investigação. Enquanto isso, lá do outro lado da linha do Equador, os Estados Unidos oficializaram a sua saída da Unesco. É um isolamento em relação às instituições internacionais. De novo, né? Está aqui, ó, Estados Unidos abandonam a Unesco.
O porta-voz do Departamento de Estado justificou a decisão pelas posições da organização consideradas anti-Israel. É a segunda vez que o governo Trump retira os Estados Unidos da Unesco. A primeira foi lá no mandato anterior dele, em 2017, mas foi revertida durante o governo Biden em 2023. Laura Couto tem mais detalhes. Rodrigo, segundo uma pesquisa encomendada pela emissora norte-americana CBS, a aprovação do presidente estadunidense caiu e a desaprovação subiu. A taxa de aprovação caiu para 42%, depois de registrar 45% em junho e 47% em abril desse ano. A pesquisa também identificou que a imigração foi o tema que mais influenciou a percepção negativa dos eleitores sobre o governo atual do Donald Trump. Rodrigo. Então tá aí, tá com um saldo bastante negativo. Eu pedi para a nossa equipe separar aqui, eu vou mudar para esta câmera. Essa pesquisa que a Laura acabou de trazer é uma pesquisa específica divulgada pela CBS, né? Mas a gente tem, o New York Times faz a média das pesquisas. Tá vendo essa tela aqui? Cada pontinho desse aqui é uma pesquisa e com isso eles são capazes de estabelecer uma curva média de desaprovação e de aprovação. Olha como foi abrindo a desaprovação em relação à aprovação. Então você tem, na média, 53% desaprovam e só 44% aprovam. Piorou bastante a situação do Trump em apenas 6 meses no cargo. É uma situação para a gente prestar bastante atenção. Até agora, quem encarou o Trump, não baixou a cabeça para ele, se saiu bem. No Canadá, na Austrália, a gente espera que no Brasil também não dê certo essa pressão que tenta ajudar o Bolsonaro e ajudar as Big Techs a emparedar o Brasil. Bom, a Marinha vai pagar R$11 mil por mês de pensão para a família do suboficial da reserva, Marco Antônio Braga Caldas, que aliás foi expulso, né? Primeiro militar expulso das Forças Armadas por ter sido condenado pela participação no 8 de janeiro. Tá o bonitão aí na tela ainda com a farda da Marinha. Caldas foi expulso em junho, depois de ser condenado a 14 anos de prisão pelo STF. O ex-suboficial foi preso dentro do Palácio do Planalto durante os atos golpistas e agora cumpre pena em regime fechado. A pensão aos familiares, então os familiares vão receber a pensão. É a chamada morte ficta. É assim, ele não morreu, mas mesmo assim a família recebe a pensão. Morreu, para a Marinha ele morreu. Então a família recebe a pensão, ele está preso, mas a família todo mês vai receber R$11 mil pagos pela gente. A família dele vai ter esse conforto, apesar da barbárie promovida por esse militar. Pessoal, faltam só 5 dias para o nosso grande evento aqui no ICL. Domingo, Eduardo Moreira estará ao vivo às 8 horas da noite com o ICL Eterno, anunciando uma série de ações, entretenimento, educação, jornalismo. Tudo junto e ao mesmo tempo. E uma nova forma de você apoiar o nosso jornalismo. Aliás, eu agradeço mais uma vez a você que nos dá a audiência crescente nesses últimos dias. Como é que você participa do ICL Eterno? Você digita aí, olha, tá na tela, iclurgente.com.br. Digita iclurgente.com.br. Se puder, faz agora. Ou então, vai com o QR Code aqui, ó, aqui na nossa tela, e com o seu celular, se você estiver assistindo na TV, e entra e preenche com o seu e-mail. No domingo, a turma te avisa. É agora, o Eduardo vai anunciar o que é o ICL Eterno. É muito bom. Hoje mesmo está acontecendo uma série de coisas aqui na sede do ICL relativas a esse evento. Obrigado, Laura, pela participação mais uma vez. A gente volta amanhã com o ICL Urgente. Valeu. Obricada, pessoal. Inscrevam-se no iclurgente.com.br. Tchau, Rodrigo. Até amanhã. Obrigado. Daqui a pouco começa o N2 com Gabi Varela e Chico Sá. Valeu, gente. 5 anos atrás, o Brasil conheceu o projeto mais revolucionário de educação, uma utopia, uma possibilidade de todos no Brasil poderem estudar com os melhores professores e professoras do mundo. Chegou a hora de voar mais alto. Dia 27 de julho, o chão vai tremer. Um novo capítulo da história do ICL, o mais ousado e revolucionário, vai ser anunciado. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. Se você é aluno ou aluna do ICL, do Investidor Mestre, do Empreendedor Mestre, da nossa pós-graduação ou do PEX,
Isso não é um convite, é uma convocação. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Novidades revolucionárias que nunca foram anunciadas em lugar nenhum do mundo. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.